Olá, a única coisa que eu vou pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar, divulgar o vídeo, já vai ajudar outras pessoas que têm a mesma ideia sua de evolução, tá certo? Então vamos lá. Quem é o indivíduo? Então, o indivíduo, ele vem daquilo que é indivisível. Não dá para dividir, não dá para separar. Não dá para fazer uma dicotomização disso. Não dá para arrancar uma coisa do outro. Porque o indivíduo, ele é feito de corpo e alma. A alma, ela é composta por razão, por emoção, por consciência. A consciência e o espírito são os primeiros na tua vida que você tem desde ali da concepção, porque os fatores genéticos, né, a própria psicogênese já nos informa que tanto o espermatozoide como o óvulo está carregado de informação, onde a gente pode chamar de psicogênese. Então, ali já tem ali a informação do seu indivíduo formado com as informações paterna e materna, não só deles, mas também de todos que antecederam a eles, seus avós, seus bisavós, vem toda essa informação, tá? Então, esse é o indivíduo. Então, dentro da filosofia, o conceito de indivíduo, ele é profundo, ele é multifacetado e ele atravessa séculos e séculos de reflexão. Ela não é apenas uma pessoa, mas um ser único, um indivíduo com identidade própria. Mas o interessante é que essa identidade própria foi dada pelo outro, foi dado pela cultura, foi dado pelas crenças. Então você é um indivíduo indivisível, carregado de informações que são de outras pessoas. A consciência e liberdade, né, vem ali uma definição que pode se variar ali conforme o pensador e o contexto histórico da onde você está inserido. Lá na antiguidade, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, por exemplo, Sócrates ele viu o indivíduo como alguém que deve buscar o autoconhecimento. Tanto é que é célebre aquela mensagem dele: conhece-te a ti mesmo. Porém, Platão, ele acreditava que o indivíduo ele possui uma alma dividida em razão, vontade e desejo. Aristóteles, por exemplo, ele via ali o ser humano como um animal político, que só realiza a sua natureza plenamente se ele estiver em uma comunidade. Aí, mediante a todos esses estudos, teve ali a psicanálise, vamos falar antes de Freud, né? Porque Freud teve grandes mentores, como o Joseph Brauer, Eugene Breuer, teve ali também o Jean-Michel Charcot, onde ele começou a desenvolver todos os trabalhos, não sobre a hipnose, mas sobre o conteúdo humano. Então, na visão psicanalítica, o indivíduo ele não é apenas um ser racional e consciente, como sugerem correntes da psicologia. Ele é profundamente influenciado por forças inconscientes, desejos reprimidos e experiências da infância, seja ela positiva ou negativa. Então, o indivíduo ele é visto como um ser dividido, ou seja, ele nem sempre está em controle de si mesmo, porque há conflitos internos constantes entre o que ele deseja, o que ele pode fazer e o que se deve fazer. Nós podemos aí perceber a entrada da primeira tópica de Freud. Em resumo, na psicanálise, o indivíduo ele é um ser complexo, movido por forças internas que muitas vezes desconhecida por ele mesmo. A terapia psicanalítica, ela busca ali revelar essas forças para que o sujeito possa se conhecer melhor e lidar com os seus conflitos. Então, para Freud, o indivíduo, ele não é um ser totalmente consciente e racional.
Muito pelo contrário, ele é dividido, ele é conflituoso e é profundamente influenciado por forças inconscientes. Tenha isso já em mente. Anote aí. O indivíduo não é um ser totalmente consciente e radical. Muito pelo contrário, ele é dividido, ele é conflituoso e profundamente influenciado por forças do inconsciente. Pronto, é isso. Agora vamos entender o que torna ele ser isso. O indivíduo ele vive em constante tensão entre o que deseja, o id, o que pode fazer, que é o ego, e o que deve fazer, o superego. Lembra que eu falei? A entrada da primeira tópica? Tá? A primeira tópica é essa: o id, o ego e o superego. Pronto. Então, essa luta ela pode gerar sintomas, angústias e até doenças psicossomáticas ou doenças psíquicas. Chegando ali, né? Existe ali o tripé, neurose, psicose e perversão. Então, com essa turbulência pode gerar ali uma psicose, ok? Que a psicanálise busca ali entender e compreender e também tratar. Não que vamos fazer milagre, mas a gente, a partir do momento que o paciente entende o motivo dos sintomas, fica mais fácil o caminho para que ele busque o entendimento e assim também a autocura. Então, nós podemos dizer que o indivíduo, ele é um ser complexo, dividido e em constante construção, movido por forças que muitas vezes ele nem percebe, nem sabe por que está fazendo o que está fazendo. Então, a psicanálise, ela é o caminho para trazer ali a luz a essas forças e também permitir que o sujeito conheça-se mais profundamente. Agora, o que é o sujeito? Eu já tive algumas vezes aí dando aula presencial, e quando eu falei sobre o termo sujeito, eu criei não, criaram até um conflito por questão cultural, porque o sujeito, né, em uma certa região, por exemplo, do Brasil, norte e nordeste, ele é visto como algo que nem eu também não entendo, mas eu levei assim, pela maneira que foi abordada a mim, como um sujeito ruim, sujeitinho, aquela coisa desprezível. Então foi difícil ali explicar para essas pessoas o que é o sujeito na visão clínica, na visão freudiana, não na visão cultural. Então, para que você entenda um pouco ali da psicanálise, é interessante você desculturizar, descrenciar, tirar tudo aquela coisa de crença, de cultura, de religião, de religiosidade, tudo isso. Porque nós estamos falando de termos clínicos, termos médicos, termos que foram comprovados, embora algumas linhas elas não aceitem, porque elas falam que a psicanálise é uma coisa elitizada. Não, não é elitizada, porque nós não fazemos diferenciação em quem vai sentar no divã, em quem nós vamos tratar. Então, voltando ali no assunto, o sujeito para Freud, ele é o rachado, é o dividido, é o que está posto à margem de um centro ordenador central. Vamos dizer assim, um ser marginal? O que que é um ser marginal? Não no que a gente ouve, o marginal, não sei o quê. O ser marginal, porque ele está à margem, ele está na borda, ele está no entorno do que é o centro, daquilo que é central. Ele não está no centro, tá? O sujeito, ele não está no centro, ele está no entorno, na margem. Ele é um marginal, tá? Na visão clínica, não na visão aí popular. O que que isso quer dizer? Ele está ali caracterizado por um descentramento radical, que é onde, para Freud, os processos de atividades mentais, eles não se ordenam em torno da função da consciência. Logo, esta
não pode ser homologada ao psíquico. Porém, é verdade ali que a consciência ela faz parte do psíquico, contudo, não completa, não totaliza. Então, o Freud ele introduziu ali a concepção de uma ordem, de um sistema que foi ali perfeitamente capaz de instituir e elaborar pensamentos que subsidem a esta margem de consciência. E esse sistema não é outro senão o próprio inconsciente. Então, Freud, ele infringe ao homem o terceiro grande golpe que foi ali capaz de abalar o seu narcisismo, colocando em pauta a existência do sujeito de processos, de pensamentos que, ao produzirem essa margem da consciência, eles são regidos por leis lógicas, que diferem daquelas que reagem aos processos racionais conscientes de pensamentos. Ou seja, a consciência imediata e direta desta proposição, segundo a qual o consciente pensa, é o fato de que o estado de cisão psíquica ao qual o sujeito está ali atrelado, ele não constitui uma contingência desafortunada. Então, o sujeito, ele não é um ser totalmente consciente e racional, como se pensava antes dele. Ao contrário ali do Freud, ele revolucionou essa ideia de sujeito ao introduzir o inconsciente como parte fundamental da psique humana. E quais são as principais características desse sujeito freudiano? Ou seja, ele é dividido entre consciente e inconsciente. O sujeito, ele é atravessado por desejos, impulsos e memórias que ele não domina totalmente. O inconsciente, ele guarda ali conteúdos reprimidos que influenciam pensamentos, influenciam emoções e também os comportamentos. Ele é conflituoso e está em constante tensão. Então, Freud, ele propõe que o sujeito vive em conflito entre três instâncias psíquicas, né? Que é o id, ou seja, o isso. Então, eles não tinham uma tradução certa, né, para essa palavra, né, do isso, então colocaram o id. Então, o id, ele é a sede, né, de todos os desejos e impulsos primitivos. O ego, que é o eu, ele é parte consciente, onde ele tenta ali equilibrar os desejos do id com as exigências da realidade. E tem ali também o superego, ou seja, o super-eu, que ele representa ali a moral, as normas sociais e a consciência e também a ética. Então, esse sujeito, ele é marcado pela repressão, porque muitos desejos e traumas são reprimidos pelo ego e são empurrados ali para o inconsciente, mas eles continuam agindo de uma forma indireta. Por exemplo, através dos sonhos, lapsos de linguagens, atos falhos ou sintomas neuróticos. Ele é ali constituído pela linguagem e pela cultura. Embora Freud ele não tenha usado os termos, por exemplo, da psicanálise lacaniana, ele já apontava ali o sujeito aonde ele é moldado pelas experiências sociais, familiares e culturais, principalmente ao que aconteceu ali na infância.